pessoal, bem-vindos à aula 2. Nessa aula a gente vai falar sobre as indicações, contraindicações e as manobras da drenagem linfática. Vamos começar pelas indicações. Então, quem pode fazer a drenagem linfática? Então, pessoas que têm muitos edemas. Então, quando a pessoa tem algum processo inflamatório que gera um edema, ela pode fazer a drenagem, é indicado para ela. Então, caso de torção no tornozelo, causas de cortes que já foram cicatrizados, mas ainda tem edema, também pode ser feita drenagem linfática. Além da retenção de líquido, que a gente já conhece, que forma um edema no nosso corpo. Doenças cardiovasculares que não sejam trombose ou tromboflebite podem também ser feitas, pode ser feita a drenagem, as manobras para eliminar, aliviar esse edema. Casos de pós-operatório, tem edema também, pode e é indicado a drenagem. Para alívio de dor, quando a gente está com o corpo muito inflamado, quando a gente está fazendo uma alimentação nada balanceada, está causando um processo inflamatório ali do nosso corpo, né? Isso tem muito a ver com o nosso sistema imune. Então, quanto mais a gente se alimenta mal, mais o nosso sistema imune tem uma resposta frente a tudo aquilo. Então, a gente tem um processo inflamatório no nosso corpo. Então, se vocês ouvirem alguém dizendo, meu corpo está inflamado, tem a ver com essa resposta do sistema imunológico. E estar inchado, inflamado, ter edema no corpo pode causar dor. Quando a gente elimina, a gente alivia. As dores causadas por processos inflamatórios também podem ser eliminadas com a drenagem linfática. E por ser uma técnica muito relaxante, porque ela é calma, ela tem sempre o mesmo ritmo, ela não é dolorosa, ela acaba promovendo relaxamento muscular, então alivia dores também. Então, as doenças cardiovasculares que eu falei para vocês, é essa aqui, quando a circulação sanguínea está comprometida, e geralmente a gente recebe pacientes com indicação médica para fazer também. Então, os médicos vasculares, eles analisam, né, eles avaliam aquele paciente e indicam a drenagem para os pacientes que têm algum comprometimento da circulação sanguínea. Edema no período gestacional, então as nossas gestantes geralmente apresentam bastante edema, principalmente no terceiro trimestre. É recomendado que a drenagem seja mantida caso a gestante já tinha o costume de fazer antes. E se o médico pedir, ela pode parar e aguardar o que a gente chama de data mais aconselhada, de data mais segura, que é a partir da 13ª semana. Então, antes dessa data, o médico vai dizer se sim ou se não, porque ele está avaliando todos os riscos dessa gestação. Mas a partir da 13ª semana, ela já pode começar a fazer a drenagem. Geralmente, as gestantes ficam até o fim da gestação com a gente, e às vezes elas até aumentam a frequência de drenagens no final. Então, tem gestante que no começo, no segundo trimestre, ela faz uma semana sim, uma semana não, e aí lá no final ela faz toda semana, porque o edema gestacional pode causar dor, causa incômodo, já é mais complicado, calçado, roupas. Então, fazendo a drenagem, elas eliminam tudo isso e melhoram nessas condições. Também é indicada para tensão pré-menstrual e para musculatura tensa. Então, eu falei, a drenagem é bem leve, ela tem um toque leve e ela é relaxante. Então, a drenagem também é indicada para tensão muscular, desde que o objetivo da sua drenagem seja sempre trabalhar o sistema linfático, tá? A gente não faz drenagem para relaxamento muscular especificamente, mas vai auxiliar bastante no processo de tensão muscular. E agora a gente vai falar da parte mais importante, que são as contraindicações. Então, basicamente, todo mundo poderia ou deveria fazer drenagem, né? Todo mundo deveria experimentar uma drenagem na vida. Por quê? Nosso sistema circulatório vai sempre trabalhar e
Sempre que a gente puder acelerar esse processo, melhor. Nosso corpo vai ter uma resposta melhor, lembrando aí das funções do sistema linfático da outra aula. Só que existem condições em que essa pessoa não pode fazer a drenagem. As contraindicações, saber as contraindicações é ainda mais importante do que saber as indicações. Vocês viram ali que a gente traz situações em que a drenagem é muito indicada, mas você pode acordar um dia e falar: quero fazer drenagem, eu não tô sentindo que eu tô inchada, eu não tô com nenhum processo inflamatório, não é pós-operatório, não tô gestante, mas eu quero fazer drenagem. E você vai colher todos os efeitos da técnica. A não ser que você tenha uma dessas situações aqui, e aí a drenagem não vai ser indicada para você. Então, a gente não faz drenagem em eczema agudo. Então, tá com eczema, a gente vê aquela pele vermelha, a pele bem lisa, avermelhada, a gente não faz, tá? Eczema agudo é contraindicação de drenagem linfática. Febre também. Então, não se faz terapia manual nenhuma em paciente com febre. Na drenagem não é diferente. A gente vem falando da função do sistema linfático. A gente vem falando de como ele atua no nosso corpo. Eu acabei de falar para vocês que o sistema imunológico também participa aí desse processo, a gente consegue auxiliar esse sistema. E, gente, febre não dá para a gente fazer drenagem linfática. Então, o paciente está com febre, ele não tem que procurar drenagem. Né? E se essa febre é decorrente de gripe, de infecções, a gente não vai fazer, tá? O paciente fala: nossa, acordei febril hoje. Tá com febre? A gente vai tratar e não vai fazer drenagem, tá bom? Contraindicação absoluta, e nisso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista com o paciente antes de colocar ele na maca para fazer drenagem. Não se faz drenagem, não se faz terapia manual em pacientes com flebites e tromboflebites. O que é flebite? É quando a gente tem uma inflamação do vaso sanguíneo. Lembra de novo da aula passada. A gente tem o sistema circulatório, a gente tem os vasos sanguíneos e a gente tem o sistema linfático, a gente tem os vasos linfáticos, trabalhando em conjunto, certo? E o que a gente quer fazer mesmo com a drenagem linfática? Não é acelerar o fluxo linfático, auxiliar o sistema circulatório a eliminar as toxinas e os dejetos da nossa célula? Pois é. Se a gente fica acelerando esse fluxo, promovendo uma melhora da vascularização, uma melhora da linfa, do transporte de linfa. Quando a gente tem um trombo, quando a gente tem uma inflamação nesse vaso, a gente pode piorar esse quadro, essa situação desse paciente fazendo terapia manual, fazendo drenagem. Então, vamos à explicação do trombo, tá? Acompanha comigo ali no meu desenho. Então, a gente tem aqui um vaso sanguíneo, certo? A gente tem aqui, vamos supor que uma veia, certo? Tem aqui, e por algum motivo, o sangue que tá passando aqui se depara com o sangue coagulado, que formou lá um trombo, certo? Começa a passar com dificuldade e algumas células ainda vão se prendendo aqui. E a gente, então, além de ter o grande risco desse trombo entupir completamente esse vaso, quando a gente faz essa terapia manual que atua nesse sistema, promovendo vasodilatação, então, o aumento da circunferência do calibre desse vaso, a gente pode deslocar esse trombo. E aí ele se desprende e começa a passear pela nossa circulação, começa a passear pelos nossos vasos. Qual é o grande perigo? O grande risco que a gente não pode correr é o risco de embolia, que é quando esse trombo se desloca, ele sai, começa a correr pelas nossas veias e pode ser que ele chegue em um vaso e entupa esse vaso. Para aqui, ó.
e aí a gente pode ter um infarto, a gente pode ter uma embolia pulmonar, né? A gente pode ter situações em que o sangue para de passar ali, pode ter morte celular, enfim. O que mais se fala é da embolia pulmonar, mas esse êmbolo, que antes era trombo e ao se soltar vira êmbolo, pode parar em qualquer lugar. A gente não sabe onde ele vai parar. E isso é muito perigoso. Então, flebite, tromboflebite, a gente não faz drenagem. Não dá para fazer terapia manual em quem tem trombose, tá? Quando é que a pessoa está liberada para fazer drenagem se ela teve trombose? Quando o médico que faz o acompanhamento vascular desse paciente liberar. Então, tenha o costume de pedir para o médico. Os vasculares conhecem a drenagem linfática. Os médicos vasculares, eles têm o conhecimento da drenagem linfática e eles entendem o que a técnica faz. Mas pode ser que você pegue um médico meio desavisado, que não liga muito para terapias manuais, e ele realmente não vai saber, não é a área dele, né? Então, conversa. Se você perceber que o médico não entendeu muito, explica o que a drenagem faz no corpo do paciente, para que ele avalie se tem risco ou não. Às vezes a gente fala assim, mas tudo tem que depender do médico, eu preciso da liberação médica, eu não posso avaliar meu paciente, eu não tenho autonomia para isso. Você tem. Mas o médico conhece o nosso paciente internamente. Ainda mais se esse médico fez a cirurgia, se esse médico que fez a correção. Então, ele conhece o paciente, ele está acompanhando o paciente sobre aquela patologia, sobre aquela condição dele. A gente não. Então, é melhor que a gente tenha um aval do médico. E aval do médico não é uma conversa de WhatsApp, não é um telefonema. É um documento que ele te envia com a liberação para fazer, carimbado e assinado, tá? Outra situação que a gente não faz, infecções agudas. Um paciente tem uma infecção que é diferente de uma inflamação, a gente não faz, tá? Isso aqui, tanto infecções de pele quanto infecções virais ou bacterianas, a gente não faz, tá bom? Neoplasias ou câncer também. A gente não tem ainda a resposta se realmente pode ser que a gente cause um agravamento do quadro do paciente que tem câncer com terapia manual. Mas a gente peca pelo excesso de zelo e não pela falta dele, não é verdade? Então, é melhor não fazer. Se for fazer, tenha o aval do médico que acompanha. E aí a gente passa, então, para os benefícios da drenagem. Tem bastante. E os benefícios é tudo aquilo que você mostra para o seu paciente por que ele deveria fazer a drenagem, por que ele deveria fazer essa técnica com você. Então, a drenagem combate o inchaço, ou como a gente prefere chamar, o edema e a retenção de líquidos, ajuda no combate à celulite, tá? A drenagem linfática, ela não elimina a celulite. Mas quando a gente tá com o corpo mais inchado, a gente tá com retenção de líquido ali, a aparência da nossa pele fica diferente. E aí, quando a gente faz a drenagem, a gente elimina esse líquido, a aparência volta a ficar melhor. Então, a celulite é um problema que a gente precisa tratar, se precisar tratar, né? Porque a celulite tem graus, que a gente trata de uma outra forma, tá? Com o pessoal lá da estética, da dermatologia, enfim. Mas a drenagem ajuda. Tanto é que quem faz tratamento para celulite sempre indica a drenagem linfática, porque a gente já consegue ver a melhora no aspecto da pele, mas a gente não trata a celulite com drenagem, tá? Principalmente se for grau 2 ou 3. Ajuda na recuperação de lesões musculares e articulares. Então, quando a gente tem alguma inflamação dessas estruturas, por algum tipo de lesão que a gente teve, a drenagem também vai ajudar bastante. Colabora na cicatrização dos tecidos, previne aderências cicatriciais após a cirurgia plástica, mas muito cuidado, tá? Para prevenir essas aderências e tudo mais, é ideal que esse paciente, essa paciente, esteja em acompanhamento de pós-operatório. Na aula prática eu vou falar um pouquinho de pós-operatório para vocês,
mas é importante que ela esteja nesse acompanhamento, porque só a drenagem não é 100% efetiva. Pós-operatório não é drenagem, tá bom? Reduz hematomas. Então, o que é hematoma? Sabe quando a gente bate e fica roxo? Tá. Hematoma, e a drenagem auxilia muito nisso e é bem visível. Melhora a circulação sanguínea, venosa e linfática. Oxigena os tecidos de forma mais adequada e colabora para a eliminação das toxinas do corpo. E tudo isso a gente falou já na aula passada. A gente falou bastante de como a drenagem linfática atua no nosso corpo. Existem manobras que a gente pode fazer para realizar a técnica, tá? As manobras, elas não precisam necessariamente ser feitas todas em uma sessão. Você pode escolher uma e fazer até o final, tá? Mas eu vou falar para vocês quais são. Então, a drenagem linfática é uma técnica de massagem feita com pouquíssimas pressões, suaves, intermitentes, lentas e relaxantes, que seguem a anatomia do sistema linfático, aperfeiçoando algumas de suas funções. Essa descrição é do Leduc, de 2000. Gente, vamos conversar sobre isso, sobre essa afirmação aqui que o Leduc faz. Por que eu venho grifando algumas palavras aqui? Eu quero que vocês prestem atenção de novo nisso aqui. A drenagem é uma técnica de massagem feita com pouquíssimas pressões. O que é pressão? É o que as pessoas entendem como força. Quanto de força você coloca na massagem? São suaves, intermitentes, lentas e relaxantes, que seguem a anatomia do sistema linfático. Então, não adianta a gente fazer drenagem linfática rápido, não adianta a gente fazer drenagem linfática, drenagem forte, sabe? Com aquelas técnicas que deixam a paciente toda vermelha, toda roxa. Não dá para a gente fazer a drenagem linfática de uma forma, eu vou fazer um pouquinho aqui, daqui a pouco vou fazer um pouquinho aqui, e mudando as partes do corpo. Não dá. A drenagem linfática precisa seguir o fluxo linfático. E ele é lento, intermitente e suave. Então, onde é que fica os vasos linfáticos? Próximos aos vasos sanguíneos. A nossa pele, vamos dizer assim, deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver. A gente tem a pele, a gente tem as camadas da pele e a gente tem os tecidos abaixo disso. Esses tecidos são todos vascularizados. Se é vascularizado, você sabe que passa vasos sanguíneos. Se passa vasos sanguíneos, passa vasos linfáticos. Por quê? Porque eles trabalham em conjunto e em paralelo. Então, abaixo da nossa pele, abaixo as camadas da pele, já no tecido que fica abaixo dela, que é muito vascularizado, a gente já tem vasos linfáticos. Então, diferente das massagens, que a gente precisa apertar e fazer pressão para chegar na musculatura e relaxar a musculatura, a gente não precisa fazer grandes pressões. As pressões são baixas. Então, a gente vai fazer algo muito relaxante. Não é um carinho também. É uma pressão, mas é uma pressão suave, uma pressão relaxante, tá? A gente não vai ficar apertando o paciente. E aí, vocês vão ver por aí no mercado muita gente que faz drenagem linfática e fala: nossa, é horrível fazer drenagem linfática porque dói, né? E não, drenagem linfática não dói, porque são pressões lentas, relaxantes e suaves. Ela não dói. Se você ouviu, conhece, ou conhecer ou ouvir alguém que fala que ficou roxa na drenagem, que saiu da drenagem toda vermelha, toda marcada, com dor, ela não fez drenagem linfática. Essa pessoa que aplicou, ela não aplicou drenagem linfática. Pode até ter vendido como drenagem, mas não é drenagem. Né? Eu faço questão de explicar para todos os pacientes que deitam na maca. Assim, eu quero fazer drenagem, mas eu quero fazer aquela que é mais forte. Eu falo, então não é drenagem. E aí eu não faço. É simples.
É drenagem? É drenagem. Posso explicar, posso perder um tempo do meu dia, da minha terapia, da minha sessão para explicar. Mas ela vai sair de lá entendendo o que é drenagem linfática, para que ela serve e o que não é drenagem linfática. Então, o paciente ficou roxo, não é drenagem. Fez pressão forte, não é drenagem. E isso tem que estar na sua cabeça e tem que estar na cabeça dos seus pacientes. Drenagem linfática não deixa roxo, não dói, não é pesado. Tá? Tem muita gente, muita paciente que confunde drenagem linfática com massagem modeladora. Uma é o oposto da outra. A massagem modeladora é forte, é rápida, né? Eu fiz massagem modeladora há pouquíssimo tempo da minha vida e assim, a minha mão doía, era muito forte. E nenhuma outra massagem que eu faço dói. O braço dói, a mão fica super cansada. A drenagem linfática, a gente não cansa a gente, porque é lento, suave e com uma pressão baixa. Não é para apertar a paciente. Se você exceder força, você vai perder o sentido da drenagem e você vai perder o efeito. Não vai fazer efeito de drenagem. Então, por favor, drenagem linfática não funciona se não seguir a anatomia do sistema linfático. E ninguém mais, ninguém menos que um dos grandes nomes da técnica, o cara de maior atividade atual em drenagem, que deixou pra gente muito estudo, que deixou pra gente muita forma de fazer a terapia, que dedicou muitos anos da sua carreira para isso, está dizendo. Tá? Então, ninguém mais, ninguém menos que o Leduc está dizendo para você. Ou você segue a anatomia do sistema, ou você segue a fisiologia, como ele funciona, ou você não estará fazendo drenagem, certo? Vamos lá. Quais são as manobras, então, que a gente pode fazer? Então, a primeira manobra é o estímulo dos linfonodos, dos gânglios linfáticos. Não tem como começar a drenagem sem fazer isso. Então, a gente vai começar ativando os gânglios, faz o corpo inteiro, estimula, né? Eu passei uma listinha para vocês na outra aula com os principais gânglios que a gente faz isso, com os gânglios que a gente faz isso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é essa ativação. Na aula prática, vocês vão ver como é, tá? Já começa por aí. E depois a gente vai começar com as manobras, que são feitas de forma leve, suave, comprimindo apenas o tecido superficial, sem alcançar a musculatura. Não precisa ficar afundando a mão, tá? O ritmo é sempre lento, de acordo com a atividade da linfa. E o número de repetições das manobras precisará ser de pelo menos 6 a 8 vezes em cada local, tá? Pelo menos 6 vezes a gente precisa fazer. Então, a drenagem linfática tem que acompanhar a direção da circulação sanguínea e do fluxo linfático, começando pela região proximal e logo em seguida pela distal. O que é proximal e o que é distal? Então, vamos lá. Eu vou desenhar daquele meu jeito que eu consigo, tá? Então, a gente tem aqui o tórax. Vamos colocar tronco. Tá. O que a gente tem no tronco? O esqueleto apendicular. As nossas mãos, nossos braços, as nossas pernas. Os membros superiores e inferiores, tá? Esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular, certo? Tudo que é proximal está mais perto do tronco. E tudo que é distal está mais distante do tronco. Então, aqui a gente vai dividir o membro superior em braço, antebraço e mão. Em relação ao tronco, o que está mais distal? A mão, certo? Então, qual é o sentido da drenagem linfática? É sempre de proximal para distal. E pensa se não faz sentido. Se eu tenho acúmulo de líquido aqui e acúmulo de líquido aqui e aqui, se eu fizer a drenagem partindo daqui, eu não vou criar um congestionamento aqui. Parece que eu tô fazendo um trânsito, né? Eu tô levando aqui para cá, que já tá cheio.
e aqui para cá, que já tá mais cheio ainda, não é verdade? Então, sempre vou começar de proximal para distal. Primeiro eu faço o braço, para depois fazer o antebraço, para depois fazer mão. Entenderam? Então, sempre vou começar pelo proximal e depois pelo que está mais distal. Não preciso lembrar que eu vou classificar como proximal ou distal em relação à distância com o tronco. Lembra de onde estão os ductos? Pois é, então a gente vai começar de proximal para distal. Na perna, no membro inferior, é a mesma coisa. Primeiro eu faço coxa, depois eu faço a perna e depois eu faço o pé. Entenderam? Aí, vocês vão falar, mas eu começo por onde? Pela cabeça. Melhorar. Pela cabeça, pelo pé. Se você fizer a ativação de todos os gânglios certinho no começo, antes de começar a aplicação, depois começar de proximal para distal, não vai ter problema se você fizer a primeira perna ou se você fizer a primeira cabeça. Tem pessoas que preferem começar de cima para baixo. Isso é indiferente para mim, qualquer terapia manual que eu faça, eu sempre começo pelo pé. Mas isso é uma coisa minha. Então, eu faço a ativação de todos os gânglios, depois começo coxa, perna, pé. Aí vou pro outro lado, coxa, perna, pé, tá? Mas na prática, vocês vão ver certinho como é. E eu explico que não tem problema, não tem certo e errado, tá? Vamos passar, então, para os nomes de manobras. Então, a gente tem diversas manobras que podem ser realizadas durante a sessão de drenagem. As mais utilizadas e descritas são círculos com os dedos, sem usar o polegar. Então, a gente vai usar os 4 dedos e vai circulando de baixo para cima, né? Para levar a linfa. São realizados movimentos circulares, pressionando levemente a pele, e são realizados círculos várias vezes consecutivas pela área de pele a tratar. Então, basicamente, a gente vai circular levando a linfa, tá? Pressão com a parte lateral da mão. A gente posiciona a parte lateral da mão, a parte do dedo mindinho, sobre a região a ser tratada e vai rodar o punho até os outros dedos tocarem a pele. Então, a gente vai fazendo isso, ó. Vai rodando até levar. E a gente vai levar esse movimento pelo menos, daqui até aqui, pelo menos 6 a 8 vezes. Quais são as outras manobras? Deslizamento ao bracelete. Esse é o que eu mais uso. Tá? Na verdade, eu só uso esse. É a manobra que eu mais me adaptei e eu uso no corpo inteiro, que é deslizar mesmo a mão ou em forma de bracelete ou a mão toda aberta, espalmada, e fazendo as pressões. A gente sempre vai fazendo as pressões de acordo com o ritmo da linfa, tá? E vai levar até os gânglios e fazer a ativação. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui no antebraço, a gente faz bracelete, a gente fecha a mão. Se a gente estiver numa área maior, a gente só vai posicionar a mão, como é a coxa, por exemplo, vai posicionar e fazer o deslizamento. Outra é a pressão com o polegar. Então, apoiar somente o polegar na região a ser tratada e realizar movimentos circulares concêntricos. A gente não fica tirando o polegar, tá? A gente sempre faz a pressão e fica pressionando levemente a pele de forma consecutiva no local sem friccionar, sem fazer muita pressão, tá? É uma pressão leve, sutil, a gente vai levando. Geralmente, esses que a gente faz só com o polegar, a gente faz em regiões pequenas, então rosto, pescoço, tá? A drenagem linfática, gente, ela sempre deve ser iniciada com as manobras de bombeamento, de estímulo ao esvaziamento dos gânglios linfáticos. Então, vou mostrar para vocês isso na prática, como a gente faz isso, mas precisa necessariamente ser feita essa manobra de estímulo e esvaziamento dos gânglios. Então, não tem como fazer drenagem sem fazer isso, porque, pensa, se tiver tudo cheio, como é que eu vou levar mais coisa para lá? A gente vai transbordar e não vai fazer nada. Então,
eu sempre vou começar com o bombeamento dos gânglios. E a gente tem o histórico de dizer que dá para fazer esse bombeamento de 10 a 15 vezes. Eu faço pelo menos umas 30 vezes. Eu considero de 20 a 30 vezes melhor, tá? Então, eu vou fazendo lá o bombeamento pelo menos umas 20 ou 30 vezes. Aqui tem para vocês um mapinha das regiões, das direções que a gente vai fazendo, tá? Tem algumas que eu vou mostrar para vocês como eu faço lá na prática. E se vocês quiserem, esse aqui não é o mapinha mais atual, mas ele dá para a gente deixar em alguma região para ir lembrando, para não se confundir na hora. Quando você aprender a fazer, você não vai precisar disso. Mas para começar, acho legal. Então, aqui é para ajudar, né? Porque tem as setinhas com a direção de onde a gente vai fazer, mas na prática vocês vão ver tudo isso e aí eu acho legal vocês irem anotando ou praticando, tá? Amanhã, na aula prática, vocês vão ver como a gente começa a drenagem, vão ver algumas partes, né, para ficar bem certinho, eu falo bastante coisa para vocês. E na aula 4 também, tem mais prática, e aí eu vou mostrando outras partes, as que faltaram da aula 3. Combinado? Eu espero vocês, então, amanhã. Se tiver alguém aí na sua casa para já fazer com você, já chama para ser o seu modelo. Até lá!